Olá, Werner, boa tarde. Tudo bem aí? Ja, hallo Guilherme. Mir geht es Hallo, gut. Und wie geht es dir? mir geht es gut auch, danke. Ja, ne, ich sehe. Ähm, also, also, Also a los. gente, eu resolvi fazer o seguinte. Você me entrevistou, não só a mim, né, outras pessoas também, e eu decidi fazer uma inversão. Eu resolvi propor a você essa inversão e você muito corajosamente aceitou de te colocar no lugar do entrevistado e me colocar no lugar de entrevistador, para a gente conhecer um pouquinho do Werner, né, que é o diretor da Wunderwelt.a, e saber um pouco do seu passado, um pouco das suas opiniões, um pouco das suas ideias. Então, eu Nada resolvi mais justo, basear... né? Nada mais justo, não é mesmo? Eu Sim. resolvi basear essa entrevista na nossa entrevista, na entrevista que você fez comigo, para a Uhum. gente poder manter uma linha de coerência. Então, vamos lá. Na nossa entrevista, você comentou que você morou na Alemanha por uns 20 anos, mais ou menos. E eu queria te perguntar, há quanto tempo você vive no Brasil e em quais outros países você já morou? Não só da América do Sul, não só da Europa, mas do mundo inteiro, onde você esteve por mais de um tempinho, assim, que você considerou que, ok, aqui foi mais do que umas férias, eu morei aqui. Olha, na verdade, eu nunca era um grande viajante, nunca era de fazer passeios longos, né, ou viagens longas. Cheguei aqui no Brasil com 26 anos, né, 26 anos e meio, e antes eu viajava somente na Europa, né, os países vizinhos, né, que temos lá a Holanda, que temos a Bélgica, temos Espanha também não tão longe, leste Uhum. europeu ainda estava fechado, não era ainda até 89, não era fácil de ir lá, só conhecia a antiga DDR, então visitando porque nós temos parentes lá, e mais Dinamarca e Escandinávia em geral. Né? Então esse que é meu terreno de vizinho, né? Morando na fronteira com Dinamarca, então eu conheço mais lá em cima. E o resto, nesta época, estava muito, até os 24, 25 anos, era muito apaixonado por dança de salão, e Olha, eu não tive nem tempo de viajar, porque cada final de semana a gente teve competições no norte da Alemanha. Então, viajava muito, conhecia bem os lugares perto, né, raio de 200, 300 quilômetros, mas o resto não era... Eu viajava uma vez por ano, um pouquinho mais longe. olha só, você então é um dançarino, eu não sabia disso. Não, poucos sabem, né? Mas também eu era amador, né? Então eu fiz isso com grande paixão, mas quando descobri que, olha, para ser campeão, não sei, da Alemanha ou alguma coisa assim, precisa fazer muito mais que eu estava disposto a fazer. Então, falando, não é minha praia de treinar todos os dias 5 horas, como um atleta mesmo, né? Então, você Sim. começa, tem muita pessoal na base, treinando, chegando em competições estaduais, mas depois, para chegar no nacional, o negócio é bem menos. Então, a gente falou, tchau, dança. Aí comecei a dançar era morava em Munique já na época, e tinha um clube, uma associação de carnaval. É muito forte ter isso na Alemanha, eu acho lá em Espanha, você deve até conhecer associações que se preocupam com festividades na época do carnaval. E aí eu dancei durante 2 meses num time lá que apresentava em todos os bailes do carnaval, e aí eu conheci uma festa num hotel lá em Munique que chamava Carnaval em Rio. Aí eu fiquei lá 3 noites, olha, até foi lá virei 3 noites seguidas. Aí depois eu disse, tipo, fui vacinado, tá? Eu falei, aí para lá que eu vou. Aí alguns meses depois eu pedi as contas do meu emprego, fiz as malas e fui para o Brasil. Fui para o Rio direto. Foi direto pro Rio. Sim. Olha só.
E você já sabia português? Você aprendeu português antes de ir para o Brasil ou você aprendeu direto no Brasil? Eu digo, é um desafio, né, de aprender português. Eu não consegui, eu tentei, fiz um tandem na época em Munique com uma brasileira me ensinando português e eu ensinando ela alemão. Posso só confessar que eu trocava o como vai você? Eu respondia Werner. E até demorei umas semanas, né, para passar desse nível. Quer dizer, não era fácil para mim na época, não tinha noção de línguas latinas, né, sendo do norte da Alemanha. Então, Sim. mas mesmo assim, falei, eu vou lá. Mesmo sem falar, eu falava inglês suficientemente para me comunicar, achava eu pelo menos. Dormia no início só quase as primeiras 4 semanas eu dormia a metade do dia, porque eu estava, depois de 1 hora de tentar falar com alguém, eu estava tão cansado que eu só precisava descansar mesmo, né? Então, isso eu sei hoje, né? Os alunos que estudam o dia todo, né? Ou muito intensamente, cansa, né? E se cansa Sim. a mente, fica tão cansada. Você achou difícil o português ou depois dessa barreira inicial foi Só no tranquilo? início, só no início. Só no Na, início. na prática, eu sou mais o cara que faz bem na prática. Tá? Entendi. Assim, a minha vontade de se comunicar é grande e também não sou uma pessoa muito tímida para não querer fazer erro. Então, eu prefiro fazer os erros para aprender. Então, foi relativamente fácil. Você tem, então, características que te fizeram ser bem aceito, eu imagino, no Brasil. Que você não tem medo de falar, você vai e Uhum, fala, sim, e você tem essa vontade de se socializar, né? De socializar. sim. Então, que eu acho que são as maiores dificuldades de um estrangeiro quando chega no Brasil. Às vezes você é tímido, você tem medo, aí ou qualquer pessoa que vai para um outro país que tem medo de falar a língua. Então, essas duas barreiras você já não tem, o que é bom. Por outro lado, o que te atrapalhou, você acha? Ou se teve alguma coisa? Qual foi um desafio grande para você no Brasil, na sua adaptação, quando você chegou? Então, nas primeiras semanas, quando eu não consegui me comunicar bem ainda, que sentia aí realmente certa saudade, sim, né? Uhum. Mas só por alguns minutos. Depois falam, não, esse aqui tem muito mais prós do que contras. Sim, Aqui, a vontade do brasileiro, das pessoas de ajudar você, né? sim. Né? Qualquer pessoa queria sentar ao meu lado e tentava se comunicar comigo. Pelo menos no inglês, Entendi. Não foi um desafio se adaptar às nossas não. cervejas, nem nada disso, à nossa gastronomia. Não, tá Tranquilo. tudo perfeito. Um pouco gelado a cerveja no início, mas a gente se É, né? É adapta. verdade, isso é uma coisa que eu reparei também. Aqui a cerveja vem um pouco mais A quente. gente se adapta, né? E a comida não seja tão quente e a cerveja mais fria, são mais tão. Eu sou muito interessado em experimentar coisas novas. Então, onde eu moro, mesmo temporariamente, eu saio a pé em volta dos quarteirões, ando muito a pé, né, descobrindo os lugares, aí eu começo a falar com as pessoas, falo, olha, como que é isso aqui, aqui eu faço aqui nessa loja, tipo, falo com um sapateiro, falo com uma loja de costura, mostro aqui meu problema que eu gostaria de arrumar, né? Assim, no início foi muito muito fácil. Eu amei essa coisa, né, de achar os serviços básicos Uhum, tão presente na rua, né? Tem lojas sim, para isso. Na Alemanha, você não encontra fácil uma loja de costura ou de sapato, né? Então, é muito mais restrito. entendi. E uma coisa que eu fiquei curioso, com relação à gastronomia. Qual o prato brasileiro, pode ser de qualquer região que você tenha experimentado, que você mais gosta? E qual o prato alemão que você mais sente falta? O que eu mais gosto é farofa
para a comida. Farofa para comida, é uma delícia. Né? Comida mineira, adoro comida mineira com mandioca, com farinha de mandioca dentro das comidas. Moqueca, né? Então, comida baiana. Claro, como salada, como um bife, não come arroz. Ou se eu como arroz é uma colher só para dizer, olha, eu comi arroz, mas não é que... É mesmo? Não, mas sempre tem uma opção, né? Se quem não gosta de arroz, pega a batata frita ou pega massa, sempre tem, né? Quando você vai nas residências, o pessoal faz comida, arroz sempre tem farofa junto. Então, eu vou... Tem farofa, é verdade. Só pego farofa e deixo arroz para os outros. Mas isso é o arroz brasileiro que não combina muito com o seu paladar, ou é o arroz independente? Em geral. Arroz em geral. Interessante. E da Alemanha? Comidas que você mais sente só falta? no início eu sentia falta de frios, sabe? Desses frios, alguns queijos. Nos anos 90, início dos anos 90, não tinha muita variedade de queijos, inclusive, no Brasil. Então, quando eu fui para lá, eu sempre já embalava um monte de queijos e salame, ou de frios em geral. Somos família de açougueiros. Pessoas que mestre salsicheiro. Então, meu pai fez coisas maravilhosas e eu cresci nesse ambiente. Mas ter mortadela aqui no Brasil é bem melhor que na Alemanha. Então, mortadela, acho foi a minha coisa favorita que eu descobri aqui. Se acaba, né? Hoje, por exemplo, quando eu vou para a Alemanha, eu só como lá coisas gostosas e pouca coisa, porque no meu paladar não demanda mais, tipo, como um desejo tão forte. Interessante comer, mas não é mais. Estou tão satisfeito com a comida aqui. Entendi. E nessas suas saídas, eu achei muito legal isso que você falou de bater papo com o sapateiro, com a costureira. Imagino que você faça isso em vários outros lugares também. Deve ter rolado em algum momento, talvez mais no começo do seu aprendizado do português, alguma gafe. Alguma coisa que você falou que não era bem aquilo que você queria dizer, ou que você entendeu errado o que outra pessoa falou. Alguma situação engraçada, que talvez não tenha sido engraçada na hora, mas que hoje já dá pra rir, deve ter acontecido. Você lembra de alguma coisa assim? Alguma gafe que você cometeu aí no Brasil? Me lembro quando eu fiquei lá no Rio de Janeiro, no início, trabalhando. Eu quis abrir uma empresa de importação, serviço de importação e exportação, ou tipo alguma coisa de ser representante comercial. Achava que, devido à minha formação, eu teria chances com isso, né? Não sabia direito no início. Aí eu fui lá representante de uma vinícola, né? Produzindo aquele vinho alemão, aqueles vinhos, garrafa azul, essas coisas. Aí eu falei, e aí, como chega aqui? Transporte para cá. Vai container de 20 pés ou de 40 pés. E eu imaginando, que tamanho é esse? Eu fiz a pergunta aí. Então, no container de 20 pés, tem 20 pezinhos aí embaixo e nos containers de 40 pés tem... Era tipo, o pessoal olhou para mim, eu percebi que melhor escolher outro ramo. Não ia dar certo comigo, né? Essa coisa... Que escolha de unidade de medida também que fizeram, porque se falassem para mim 40 pés, eu não sei quanto que dá isso em metros. Não, mas é medida inglesa, né? Medida de transporte internacional. Hoje, eu sei, mas antigamente, os pés, eu não conseguia raciocinar, não conseguia pensar na medida nesse momento, né? Então, eu estava limitado. E outra coisa que foi lá dentro das primeiras 4 semanas aqui no Brasil, eu na praia, né? Claro. E aí, o que o alemão faz na praia depois de tomar banho? Eu não sei ainda, eu não fui pra praia aqui. Ele troca de sunga, ele tira a sunga e coloca uma calça seca, né? Para não se resfriar. Faz sentido. Ora. Pois é, aí eu fiz isso. Né? Eu nem mostrei meu bumbum, eu só me envelopei na toalha e
troquei. Aí, nesses aí, chegou a polícia na praia e já não consegui se comunicar comigo, mas se comunicou com meus amigos, pediram para eu imediatamente deixar de fazer isso, de chamar a atenção. Então, foi, né, um aprendizado, né? Muito bom. Ai, ai. Mas É, eu confesso que até hoje me escondo em algum lugar para fazer isso. Tá? Então, eu não entro de sunga molhada no carro, por exemplo. entendi. Não. Não, eu acho que faz sentido. Realmente, sabe que quando a gente foi nesse lago aqui recentemente, tem uma parte da prainha do lago que é para nudismo. Uhum. E é uma coisa muito comum na Alemanha, eu não sabia até então. E quando a gente entrou no parque, digamos assim, a gente não estava com o mapa em mãos. Então a gente foi vendo pelo Google Imagens, assim, onde que era mais ou menos a prainha. E aí tinha uma parte que tinha um caminho para a direita e um caminho para a esquerda. Do que eu estava vendo ali, de onde o Google estava mostrando, eu achava que o caminho era pela esquerda. E aí eu comecei a ir, tava de bicicleta. E aí, uns 2 minutos depois, eu vi uma mulher se trocando também ali na natureza, assim. Uhum. Por um momento eu assustei, achei que eu tava errado, achei que eu tava, não sei, né? Entschuldigung, virei as costas, fui embora, aí a gente pegou o outro caminho, aí depois que eu fui entender, falei, ok, ali é o acesso pra área de nudismo do parque, da praia. Sim. Aí tô para voltar lá também e ter essa experiência, que eu acho que é algo importante também de viver da cultura, assim. É algo que eu confesso que eu sempre tive vontade de fazer, de ir nadar do jeito que eu vim ao mundo. Sim. A gente, não sou muito fã de nudismo permanentemente, mas de vez em quando adoro fazer isso, principalmente na Alemanha, nos lagos, indo à noite ainda, no verão agora, né, nesse momento, à noite pega uns lagos, só você no lago e nadando depois do trabalho, sem ser se preparado para levar roupa apropriada para isso. Então, isso é ótimo. Só ir lá e nadar. Nada. Bom, minha última pergunta é, não tenha medo de falar, tá? De responder. Eu queria te perguntar o que você acha que os brasileiros... Não tenha medo de generalizar, tá? Uhum. O que você acha que os brasileiros poderiam aprender com os alemães e o que você acha que os alemães poderiam aprender com os brasileiros? Já sou uma mistura. Difícil até agora dizer o que eu, depois de 30 anos aqui no Brasil, ainda consigo com precisão dizer o que é alemão, o que é brasileiro. Eu acho que os alemães são muito planejados, muito certinho. Eu acho que o que eu vejo bom no brasileiro, o brasileiro, quando tem uma ideia na cabeça para fazer, ele começa mais cedo. Não demora o projeto dele para elaborar, para planejar tudo isso. Tem muitos que vão muito mais são bons de resolver e ajustar isso na prática, o que não está sendo feito, que não está indo bem. Eu acho uma coisa que o alemão não consegue imaginar que um projeto consegue, nesse pouco tempo, ser realizado, como as Olimpíadas. Achava tudo estava atrasado. Não, mas na hora certa, nos últimos dias, conseguem dar um jeitinho e o negócio anda. Acho isso vai muito muito a favor que o brasileiro tem, né? Que se o brasileiro pode aprender alguma coisa com os alemães, claro, eu acho no outro lado também um pouco mais de planejamento. Sim, acho que os dois têm que se encontrar um pouquinho mais, mas aquela gentileza que o brasileiro tem, o alemão precisa aprender. Eu acho que pode aprender muito bem, né? A gentileza de não querer ofender alguém. Mas a gente sabe também que se a gente nunca ofende, nunca fala direto para a pessoa, também é ruim. Então acho que um mix de
um mix de coisas, né? Aquela fama do alemão ser muito direto. Uhum. Pode aprender a fazer, ser direto com tom de respeito, né? Que não aparece ser desrespeitosa ou grossa, essas coisas assim. Mas Acho será que que isso, talvez, não tô querendo discordar de você, tá? Eu só me pergunto se essa parte dessa gentileza talvez não tenha um pouco a ver com a própria língua. A gente até estava conversando sobre isso em uma das aulas, no A2.2, que o alemão, ele tem a cortesia e a educação embutidas na língua. Um pouco diferente do Brasil. No Brasil, eu posso me dirigir a você, que é uma pessoa mais velha, diretor da escola, e apesar de não me dirigir a você como senhor, né, ainda assim demonstrar respeito, dependendo do meu tom de fala, da minha postura. Em alemão, corrija-me se eu estiver errado, mas em alemão parece que não é tão assim. Se eu me dirijo a você com du, né, com você, já é automaticamente um pouco desrespeitoso, ainda que eu esteja bem intencionado, sorridente e cortês, né? sim, com Du você vai ser mais direto ainda, pode ser mais machucando, né? Machucando mais a outra pessoa, Sim. você acha, com Du, do que quando você se direciona formalmente. Uhum. Mas eu acho que talvez você ainda não observou, ou talvez esteja um pouquinho mudando também, né? Com a mistura de raças na Alemanha atualmente, né? Então, mas se os alemães criticam muito mais fácil, né? Muito mais direto. Claro, não é. O brasileiro também critica, mas o brasileiro critica normalmente para um colega ou para o superior, não vai direto para a pessoa que está na sua frente. Uhum. Então, isso acho que o brasileiro pode aprender a fazer direto as colocações e o alemão fazer um pouquinho Entendi. menos machucando, né? Tipo, é uma merda que você fez aqui, né? Tipo, o alemão fala, é uma merda, né? Você fala, é para digerir uma coisa dessa, né? Dói. Dói, mas Entendi, interessante. depois ele esqueceu, ele falou, nossa, nem me lembro mais que eu falei isso para você. E ele, cara, ficou magoado comigo. Não pode ficar. Ele fala isso como não pessoalmente, né? Ele fala isso para o cargo, para a função que você estava agindo com ele, mas não era físico, não achou você uma merda. Ele achou Uhum. desculpa falar merda. Não, por mim, tudo bem. Tudo bem. Opa. Mas eu achei interessante que você falou duas coisas diferentes para os dois, né? Uma coisa que a gente pode aprender um pouco mais e os alemães um pouco menos e ir invertendo. Legal. Eu queria saber esse ponto de vista de alguém, de um alemão nato e que mora no Brasil há tanto tempo já, a maior parte da vida, né? Você mora no Brasil. Sim. Então, e você foi para o Brasil praticamente com a mesma idade que eu vim para a Alemanha, 26 anos. Opa, vai agora, Só. né? Tem que ter um equilíbrio, Guilherme. Tem que achar o equilíbrio. Tem que né? Para cada uma pessoa que vem para cá, tem que ir para lá. Normal. Justo. Bom, então é isso. Eu fiquei feliz com as suas respostas. Que Espero que quem bom. tenha assistido tenha curtido também. Se você quiser falar mais alguma coisa, se quiser jogar alguma pergunta de volta, fica à vontade. O que eu preparei foi isso. Não, eu tô tranquilo. Muito, muito feliz que você fez a revanche comigo, A tá? revanche. Né? Aí, claro, gente, vocês estão assistindo isso. Se vocês têm alguma pergunta específica para mim depois, fiquem muito à vontade, tá? Legal. Depois, quem sabe, a gente faz o terceiro round disso daqui a um tempo. Olha, né? Aí faz baseado nas perguntas da audiência. Vamos ver aqui as pessoas querem que colocam perguntas. Exato. E falando em alemão, né, Guilherme? Aí a próxima vai ser A próxima pode ser em alemão. Isso. A próxima pode ser em alemão.
E a gente faz uma também com a Cláudia, que ela sempre fica nos bastidores, a gente faz uma com a Cláudia Aham. também, coloca ela no circuito. Que bom! Bom, é isso. Muito obrigado, Werner, e muito obrigado para todo mundo que acompanhou o Ah, nosso. tudo de bom para você, Guilherme. Um grande abraço, hein? Tchau. Pra você também. Tchau, tchau. Eu adorei essa entrevista, me diverti muito com as histórias do Werner, gostei muito de conhecer as opiniões de um alemão que está há tanto tempo no Brasil. Se você também gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Na Wunderwelt, alemão é para todos.